Hoje nós estamos aqui com a Teologia de Sofá. Hoje eu estou com o João, o mestre João, e nós vamos ter um pequeno bate-papo falando acerca da Carta de Gálatas. E para isso nós vamos iniciar essa conversa, esse bate-papo, de uma forma bem espontânea e tranquila. João, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui, podendo fazer esse bate-volta, né? É um bom bate-volta. Nós vamos falar sobre a Carta de Gálatas, João, e eu quero abordar alguns assuntos importantes. Primeiro, na questão da interpretação. Como assim? Nós temos alguns métodos interpretativos onde algumas pessoas gostam de usar outras cartas para interpretar Gálatas. E quando nós olhamos para a Carta de Gálatas, baseada nas cartas paulinas, nós temos um pouco de dificuldade de usar outras cartas para interpretar Gálatas. Eu queria saber de você, João, qual é o motivo que nós não podemos usar outras cartas para interpretar a Carta de Gálatas? É uma pergunta importante. O que acontece? Quando você vai para o Novo Testamento, geralmente a gente faz o acesso às outras cartas para analisar vocábulos, expressões, sintagmas e um vasto acesso do material de Paulo para interpretar as cartas. Entretanto, a gente tem que observar disponibilidade e acesso. O que eu quero dizer com isso? A carta ela tem que estar disponível para os leitores e estes leitores têm que ter acesso. Sendo assim, você tem que pegar uma carta anterior para interpretar uma posterior. Ou seja, uma carta tem que ser, por exemplo, uma carta que escrita no ano 59, ela não pode ser usada para interpretar uma carta escrita no ano 57, porque a carta do ano 59 não estava disponível no ano 57. As pessoas não tinham acesso a essa carta. Mas uma carta que está escrita no ano 57, ela pode ser usada para interpretar uma carta que está disponível no ano 59, se as pessoas souberem que ela estava disponível e elas tinham acesso. Então, com isso, você está nos afirmando que a Carta de Gálatas é a primeira carta paulina escrita. Existe um debate se ela é a primeira ou a segunda. O máximo que ela vai é até aí. O máximo que ela vai até aí. A disputa tá se foi Tessalonicenses, se foi Gálatas, mas eu fico aí na dúvida. A gente vai ficar na especulação porque não tem um debate, não tem uma concordância na academia. Eles especulam o valor do tempo de Gálatas, que vai de 47, 49 até 57 mais ou menos. Mas ela, sem dúvidas, é uma das primeiras. Então, mesmo sendo Paulo o mesmo autor, escritor de ambas as cartas, temas relacionados que aparecem em outras cartas, eu não posso usar as outras cartas, esses temas, para interpretar algum tema obscuro em Gálatas? Você pode usar... Não, você pode pegar Gálatas para interpretar as outras. As outras para interpretar Gálatas, não. Não é um expediente saudável. Vou te dar um exemplo. Você não pode, por exemplo, pegar Romanos e trazer para dentro de Gálatas. Você tem que fazer uma teologia bíblica dentro da própria carta. Paulo vai usar ali o famoso debate Pisteu Christum em Gálatas, que é um grande debate. Há estudiosos que vão dizer que fidelidade ou fé em Cristo em Gálatas é diferente que em Romanos, mas a expressão é a mesma. Então, se eu pegar a expressão de Romanos e trazer ela para dentro de Gálatas, eu vou estar cometendo, por exemplo, um anacronismo semântico dentro daquele século, porque ele usa uma palavra, um vocábulo, ou uma história, uma narrativa de maneira diferente, que é o que ele faz com Abraão. É porque é o seguinte, a gente tem algumas pessoas que, quando vai fazer uma interpretação de algum texto bíblico, eles interpretam a palavra, pegam uma palavra em si e tenta, através dessa palavra, dar significado ao texto. E aí, quando questionamos, dizendo, olha, a palavra não tem o mesmo significado em ambas as cartas, como você disse agora há pouco. Essas pessoas dizem assim, não, mas o autor é o mesmo, o escritor é o mesmo, a carta é direcionada a um povo ou a igreja. Por que não usar? Como nós podemos lidar com esse tipo de situação? O que acontece? A gente fazer interpretação de vocábulo isolado é muito difícil. Por exemplo, você vai pegar aí o tema aí de justificação, que é um tema rico em Gálatas. Quando você vai pegar a palavra justificação, dentro da própria academia, há um debate do que é essa palavra na raiz, que é dik, em grego, dikaios, dikaiosine, dikaiô. O que vai significar isso? Justificação, seria salvação? Seria um veredito? Seria uma maneira de dizer que Deus está justificando seu povo? Então você percebe que dentro da própria academia, dentro da própria carta, já existe uma dificuldade de interpretar o vocábulo. Então quando eu interpreto apenas o vocábulo, eu corro um sério risco de identificar apenas o núcleo.
o sentido que tem no seu núcleo. E às vezes o núcleo não dá o sentido sozinho. A gente precisa do contexto para pegar as nuances da palavra. Então, pelo que você está me dizendo, só saber o texto grego, mas sem saber usá-lo, se transforma então num equívoco. Uma falácia de radical. Uma falácia radical. Uma Seria a falácia palavra radical. certa. Eu olho o radical da palavra de justificação, pronto, aí aqui eu coloco a interpretação aqui dizendo, olha, Deus aqui está justificando o homem. Mas a gente tem que olhar, tá, no contexto, o que é justificar esse homem? O que Paulo quer dizer com a palavra justificar? Porque a gente acaba enviesando, ou a gente acaba viciando a nossa leitura, principalmente justificação pela fé. E Paulo é muito mais rico do que justificação pela fé. É um tema importante, rico, tem que ser explorado, mas às vezes a gente tem que pelo menos observar as outras propostas, que é o que nós estamos querendo propor nos próximos dias. Entendi. Tem uma passagem em Gálatas que ela também se repete em Colossenses, que é a passagem, se não me engano, quando Paulo vai falar sobre os princípios elementares deste mundo. A maior ideia, então, seria olhar para como essa palavra, essa expressão se comporta dentro de Gálatas, para depois levá-la para Colossenses? Pela sua orientação, seria isso? Essa é uma palavra que você pegou bem difícil. Por quê? No nosso expediente, o mais saudável seria isso. Eu tenho que observar como é que ela se comporta em Gálatas e levar para Colossenses. Só que essa palavra em si, ela já tem um grande problema, porque ela só aparece 2 vezes na Bíblia, Sim. que é um em Colossenses e um em Gálatas. E qual que é o expediente mais saudável? A gente verificar as ocorrências dela antes de Gálatas, fora da Bíblia, para interpretar Gálatas, ver como Paulo usou ela em Gálatas e só assim ver se faz sentido em Colossenses. Então, no caso de uma palavra tão difícil que aparece somente 2 vezes, o certo seria olhar para escritos que antecedem os escritos bíblicos, para ver como aqueles autores entendiam essa palavra e através disso tentar entender o que Paulo está dizendo. Exatamente, porque Paulo não criou essa palavra no vácuo, não pegou ela no vácuo. Ela aparece em alguns lugares, e em alguns lugares a gente consegue perceber o sentido dela, as nuances do que ela se trata. E a gente pode interpretar através desse método, que é uma pesquisa, e ver se essa pesquisa nos ilumina para trazer a interpretação para dentro de Gálatas. Essa palavra que você está falando especificamente é quase um rapax legomena. Quase ela aparece somente uma vez na Bíblia. Então, assim, se a palavra aparece uma vez na Bíblia, ou somente 2 vezes, uma palavra grega, que é uma língua morta, que nós não temos mais acesso hoje a essa língua grega, do grego koiné, não estou falando do grego clássico, que o pessoal fala, mas o grego koiné especificamente, que é uma língua morta, a gente tem que pesquisar os autores da época, como eles faziam uso do vocábulo. João, você citou uma coisa aí muito interessante, e talvez as pessoas não têm uma certa compreensão do que é essa palavra. Você já deu uma explicação, né? Eu queria que você, de forma mais simples, pudesse explicar para o público o que seria um rapax legomena. Rapax legomena, essa palavra vem do grego, ela quer dizer, basicamente, dito apenas uma vez, falado apenas uma vez. Então, quando você ouve a expressão, olha, isso aqui é um rapax legomena, quer dizer, isso aqui foi dito apenas uma vez, apareceu na escritura apenas uma vez. Muito bom. Então, a questão de interpretação, pelo que nós já estamos tentando aqui chegar a um denominativo comum, nós já percebemos então que Paulo interpreta Paulo, certo? Os textos de Paulo interpretam Paulo, mas nós temos que ter cuidado então com a datação da sua escrita. Isso. Até porque, se você observar, todo teólogo amadurece. E Paulo não é diferente. Sim. Paulo é um teólogo. Sim. É um teólogo de mão cheia, um teólogo de carteirada. Só que Paulo amadurece também, como todo teólogo. Paulo passa no ministério, desenvolve sua teologia, lê, continua lendo, pesquisando, estudando. Então não seria de se surpreender, não seria uma surpresa, se a gente vê um Paulo amadurecido. Então, o que eu estou querendo dizer? Paulo interpreta Paulo, mas uma carta, vou chamar ela de carta A, que vem antes da carta B, essa carta A serve para mim interpretar a carta B. A carta B eu não uso para interpretar ela. E com isso aí também a gente já pode até falar sobre defender a autoria paulina. Por exemplo, a gente vai ver pessoas falando que Paulo não é autor de certas cartas porque o vocabulário é diferente, mas ninguém fala a mesma coisa, o mesmo vocabulário a vida toda. Isso aí a gente consegue ver que é um amadurecimento. Então, assim, Paulo amadurece tanto, até no próprio vocabulário, que as pessoas vão dizer que Paulo não escreveu certas cartas por causa do vocabulário. Então, Paulo, ele acaba enriquecendo a sua forma de escrever. Por exemplo, quando você vai pegar Romanos, que é um Paulo amadurecido, um Paulo teólogo, um Paulo que está exalando teologia. Quando você chega no capítulo 5, versículo 12 ao 21, é um grego extremamente difícil. Eu já vi, por exemplo, professores falar assim, eu não sei o que está acontecendo ali. A gente consegue ali destacar algumas coisas, ver o que está em proeminência, ver o que não está, mas a sintaxe de Paulo, o jeito de escrever de Paulo é muito mais rico em Romanos do
que é em Gálatas. Entendi. Então, pelo que você está falando, Gálatas, Paulo está no início, então ele tem um certo tipo de palavras que ele usa, que ele vai amadurecer no decorrer da sua vida e no decorrer da revelação de Cristo para ele. Isso. É esse desenvolvimento. Cara, muito bom essa ideia sua. Eu queria que você falasse para nós, João, qual é a forma que você tem usado para ler a carta de Gálatas e também o método interpretativo, se você adota alguma escola ou se você, nesses longos anos estudando essa carta através da língua original, tem desenvolvido um próprio método que é de forma fácil para os ouvintes. Fala para nós sobre isso. Eu estudei linguística sistêmico funcional, que é basicamente analisar como que a língua se comporta. O linguista sistêmico funcional diria, olha, quando você vai olhar para os verbos, por exemplo, os verbos gregos, a pessoa não precisa conhecer grego para que a gente consiga transmitir para ela, mas, por exemplo, quando você usa lá, por exemplo, um presente no grego, que é o nosso presente, estou cantando, eu canto, Sim. por exemplo, isso é um presente, eu canto. Quando você vai olhar no nosso vocabulário, isso aqui indica tempo. Estou dizendo, eu canto agora, no presente. Quando na linguística sistêmica funcional você vai investigar essas coisas, você vai observar que os verbos gregos não gramaticalizam tempo. Isso aí é uma coisa que a escola da linguística sistêmica funcional trouxe para a gente como uma grande contribuição. A linguística cognitiva vai dizer como que o autor ele quer agir sobre os leitores. Acho que nos manuais aí de hermenêutica vai aparecer muito locução, perlocução e eu acredito que é ilocução, se não me falha a memória. É a ideia do sujeito que fala, o sujeito que recebe com a atitude que a gente espera dele. A linguística cognitiva vai ver basicamente isso aí. Colocando em exemplo fácil, a gente pode falar assim, ó, João matou o cachorro. Quem está em perspectiva aqui, você vai observar que é João. É o destaque da frase. Mas se eu quiser mudar o destaque da frase, colocar o cachorro em proeminência, eu posso falar a mesma coisa de um modo diferente. Eu poderia dizer, o cachorro foi morto por João. Então, quando a gente vai observar essas coisas no grego, que é o que eu tenho aprendido, a gente vai aprender a que o autor está nos chamando a atenção. Qual é o interesse dele no discurso? Aí entra também a análise do discurso. Sim. Então, o que eu tenho aprendido? Absorver da linguística sistêmica funcional, absorver da linguística cognitiva, usar a análise do discurso para tentar entender qual é o clímax, onde que está o interesse do autor. Porque, se você observar, imagine que você tem aqui, nosso cenário aqui. Tem eu, você conversando, mas aqui nós temos primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Por exemplo, qual que é o primeiríssimo plano dessa cena? O que é o destaque? O que importa aqui? Eu e você, nós estamos conversando. Qual que é o segundo plano? Basicamente, onde é que a gente está sentado. Isso aqui tem que fazer sentido essa cena aqui. A gente está sentado em algum lugar. E o terceiro plano é o que está ali atrás. Com esse amontoado de informação, a pessoa consegue imaginar o cenário, o que nós estamos fazendo, consegue ver que a gente somos amigos, entre outras coisas. Isso acontece dentro das cartas. Paulo consegue, por exemplo, dar destaque a quem ele está falando. Paulo consegue, por exemplo, demonstrar qual é a atitude que ele espera de nós quando ele usa certos vocábulos. E a gente consegue até montar, se a gente for disciplinado, uma progressão no argumento. A gente consegue ver um Paulo altamente apaixonado ou explosivo, emocional em um capítulo. Em outro capítulo a gente consegue ver um Paulo confrontando as pessoas. Em um capítulo onde Paulo vai fazer um apelo pastoral, a gente vê que Paulo ali recua da linguagem de confronto, da linguagem visceral, que alguns autores falam, e a gente consegue ver essa progressão, apenas mapeando onde é que Paulo quer que a gente preste atenção. Porque às vezes a gente está dando atenção para o terceiro plano. Ou seja, uma pessoa está aqui nos assistindo e em vez de ela prestar atenção no que estamos falando, no que estamos discorrendo, ela estaria olhando, por exemplo, aqui para trás. Ela estaria perdendo tudo que é importante para olhar para o plano de fundo, para o cenário. Às vezes a gente precisa montar um cenário para a gente chegar para a informação que importa. Nossa, muito bom. Então, João, pelo que você tem visto, uma pessoa que não conhece o grego em si, ela consegue fazer essa análise de discurso, obtendo o fluxo argumentativo de Paulo, ou ela precisa pelo menos do mínimo do grego para fazer? Olha, eu diria o seguinte, dá, sem dúvidas, desde que ela aprenda os primeiros passos. Porque quando você vai ler, isso aqui não é crítica às traduções, mas quando você lê as traduções, elas perdem algumas coisas. Mas quando você tem alguém pega na sua mão e você mostra que através da tradução, a minha análise foi no grego, mas eu vou mostrar através da tradução que dá para ela perceber esses vocábulos, esses momentos retóricos, esses clímax de Paulo, ela pode, através da tradução dela, na casa dela, usando uma ou duas traduções, 3, poder mapear esse vocabulário de Paulo. Então não precisa de grego, ela precisa de alguém que ensine ela os primeiros passos. Ah, tá. Então, no seu caso, uma proposta que você daria para uma técnica de interpretação seria você mostrar no texto
como essas pessoas conseguem desenvolver esse fluxo argumentativo e, através desse fluxo argumentativo, perceber o que Paulo está expressando verdadeiramente. Isso. O que acontece? A gente lê e não tem a Bíblia como obra literária. A gente tem ela muito como palavra de Deus. Sim. E muito pouco como obra literária. Sim. Só que Deus falou conosco através de um texto. E este texto é uma obra literária, composta por palavras, por verbos, por conectivos, conjunções, sim, e etc. E Paulo sabia usar. Então, por exemplo, quando nós vamos analisar Gálatas, qual é a nossa proposta? A gente vai analisar grandes blocos e vai observar, por exemplo, por que Paulo, na carta aos Gálatas, abandona o estilo comum da época de escrever uma carta. Por exemplo, na carta você tinha autor, sim, destinatário, saudação e ação de graça. Quando você vai ler Gálatas, você tem o autor, destinatário, ação de graças, mas saudação, mas não tem a ação de graças. Paulo salta da ação de graças direto para o corpo da carta. Aí a gente vai perguntar, por que isso acontece? A gente vai propor uma resposta e vai começar analisando já, por exemplo, o choque inicial que Paulo propõe no início do versículo 4 ou 5, se eu não me engano. Paulo usa uma palavra lá que é o thalmados, que é traduzido para nós como estou assombrado. E esse estou assombrado ele tem que ser sentido com peso. Por que com peso? Porque ele vem no lugar de uma saudação, de uma ação de graças, e essa palavra já entra com choque. Por quê? A pessoa que estaria, por exemplo, esperando uma ação de graça pela vida dela, já tem uma estou assombrado. E Paulo não para por aí. Paulo fala, estou assombrado, perturbam, perplexos, anátema, maldito. Percebe que Paulo começa progredindo no argumento? Sim. Então o que Paulo está propondo pra gente? O que ele espera da gente? O que Paulo está teologando? Porque já nesse versículo, Paulo faz uma teologia robusta do que ele vai tratar no corpo da graça. Cara, muito bom. Moço, muito bom mesmo. Eu queria que você falasse pra gente, João, de alguns textos, não de forma tão complexa. Por exemplo, ele tem um texto em Gálatas que vai falar sobre a semeadura. Não é isso? Sim, o que semear. Isso, aquele que semear. E eu percebo que alguns intérpretes, alguns pregadores, eles usam esse texto voltado para a área financeira. Qual que seria, e assim, eu queria que você pudesse falar realmente sobre esse texto, só esse versículo aí, qual que seria a ideia de Paulo ali? Paulo realmente está atribuindo isso a questões financeiras ou uma vida no Espírito ou uma vida fora do Espírito? O que acontece? Aí nós já seria aquela análise de vocábulo. Sim. Eu peguei o vocábulo semear, aí eu faço o que eu quero com ele aqui. Vou semear o quê? Dinheiro. Então quem semeia dinheiro, recebe e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Isso já está no final. Sim. Você vai ver Paulo falando da prática, da ética prática. Só que o que Paulo está colocando aqui no final foi trabalhado em todo o corpo da carta, em todo o corpo. Lá no versículo 4, a gente vai analisar uma expressão que acontece ali, que ela dá suporte, sustentação, é a base, o pano de fundo para essa ação que Paulo está pedindo. Então esse semear, essa semeadura é uma vida no Espírito. Entretanto, a gente tem que ir mais além e perguntar, o que é o Espírito para Paulo? O que é esse contraste que ele está montando? E mais ainda, por que Paulo aqui difere, por exemplo, de outras listas? Porque aqui Paulo fala de uma lista e difere de outras. E ele combate e fala aqui da idolatria. Então isso aí são coisas que a gente tem que observar dentro da carta. Mas de início, para nosso bate-papo, a semeadura ali para Paulo é uma vida no Espírito, em contraste com as obras da carne, que é o que é tratado lá no primeiro versículo, sem ser citado. Pela leitura sua, João, que você tem lido bastante, você percebe que Paulo ele tem uma revelação progressiva sobre o Espírito, de acordo com as cartas? Por exemplo, em Gálatas ele fala de uma forma, em Efésios ele fala de outra, em Colossenses ele fala de outra, ou para Paulo o Espírito é tudo igual em todas as cartas? Não, Paulo para mim é o teólogo do Espírito. O pessoal fala que Calvino foi um teólogo do Espírito, e eu sei que ninguém está colocando Calvino em comparação com Paulo. Sim. Só que Paulo é extremamente rico, praticamente toda a carta dele vai falar do Espírito, só que ele consegue falar do Espírito de acordo com a necessidade da igreja. Você pode perceber que, de acordo com a necessidade da igreja, ele apresenta o Espírito. Então, na minha perspectiva, eu imagino que Paulo, ele amadureceu a ideia dele, só que ele já tem, desde a carta de Gálatas, uma grande bagagem do que é uma teologia do Espírito. A gente pode falar assim, uma teologia do Espírito. Você vai ver que em Gálatas ele vai apresentar o Espírito como uma promessa. Só que quando você vai lá em Abraão, Deus não está prometendo o Espírito para ninguém lá em Abraão. Você volta lá, explicitamente não tem. Aí quando você chega nessa carta, você vê que ele
vê aquela promessa como relacionada ao Espírito. Só que o que acontece? Essa teologia de Paulo é um conhecimento de tudo aquilo do Antigo Testamento. Essa questão do Espírito, ela vai passar a permear toda a Escritura. Então ele vai sintetizar, dizendo, olha, a promessa de Abraão encontra um clímax no Espírito dado à igreja, que é Deus se manifestando de forma plena no meio da igreja. Então o Espírito para Paulo é o Deus, é o Yahweh presente. Paulo, eu chamo vocês de Paulo. João, nós estamos aí observando nos últimos dias que você propôs fazer uma imersão na carta de Gálatas, um estudo mais aprofundado nessa carta. Eu queria que você falasse para a gente, pode ser em poucas palavras, o que esperar dessa imersão, o que o público pode esperar dessa imersão, e se essa imersão ela está somente para pessoas que estudam ou para um público leigo também. O que o público pode esperar dessa imersão em Gálatas? Essa ideia nasceu de uma vontade, um desejo, de que do menor até o maior pudesse interpretar a carta aos Gálatas. A minha proposta é montar um material, uma imersão, onde eu consiga demonstrar para as pessoas que não têm conhecimento de grego, por exemplo, essas questões que a gente falou. Isso aqui está em primeiro plano, isso aqui está em segundo plano, isso aqui é o principal, como que Paulo progride no argumento, como que a gente conecta os textos, por exemplo, onde eu divido uma sessão. Tem pessoas que dividem a sessão e começam uma nova sessão com um pois, por exemplo. Só que o pois é explicativo, então ele não pode ser quebrado, não pode ser jogado para baixo, ele tem que estar acoplado com o que veio antes. Para quem já tem um conhecimento de grego, eu quero propor para essas pessoas que têm um conhecimento, algum conhecimento, que elas vão aprender a fazer exegeses de fato como tem que ser feito, não analisando vocábulos, mas analisando sintaxes nominais. Também quero propor que elas consigam ver o argumento de Paulo progredindo. Como que Paulo progride no argumento? Em que sentido? Paulo começa falando aqui para os Gálatas, ele passa de falar para os Gálatas, ele começa a falar do ocorrido que teve. No meio desse ocorrido, ele usa uma palavra forte para grupos sociais, que é pseudo-adelfos, que é falsos irmãos. Por que Paulo usa isso aqui? E quando Paulo sai daqui, ele entra por embaixo com Pedro. O incidente em Antioquia. Mas o que tem a ver esse incidente? Em que isso aqui colabora para a interpretação da carta? Vamos tentar facilitar a interpretação da alegoria, Sar-H. Por que Paulo usa essa alegoria Sar-H, filho da escrava, filho da livre, e tentar montar um esquema visual para que as pessoas possam acompanhar o desenvolvimento do argumento, e tentar aí finalizar entendendo a praxis de Paulo. Como Paulo espera que os leitores, a priori aqueles leitores agissem, como ele espera que aqueles leitores recebessem a carta, e o que nós podemos aplicar na nossa vida ao ler essa carta. Então, olhando para a carta de Gálatas, nós temos temas fortes ali e temas de difícil entendimento. Como nós citamos anteriormente, como os princípios elementares deste mundo, que é um tema difícil. Nós também temos ali, no capítulo 1, acredito que o versículo 8, vai falar sobre um outro evangelho. Perfeito. Outro evangelho que as pessoas falam. E parece que Paulo está mais agressivo, né? Sim. Naquela questão. Também tem temas recorrentes, como surge ali o antinomismo, o legalismo, o que Paulo está tentando proibir, se ele está indo contra a lei, Perfeito. Se ele está a favor da lei. Então o que o pessoal pode esperar disso? Isso aí que você tocou. Vamos pegar aí o outro evangelho. Sim. Se as pessoas observarem, o problema de Paulo não é com o que eles afirmam, é o que eles negam. Por exemplo, eles não negam, por exemplo, a divindade de Jesus, eles afirmam ela. Sim. Olha, tem um Jesus mesmo. Paulo é pregador desse Jesus. Jesus veio, Jesus é isso e tal, aquela coisa. Esses agitadores, eles afirmam o que Paulo afirma. Só que o problema é na hora que eles negam que isso é suficiente. Aí é que dá margem para o outro evangelho que Paulo vai combater. Aí a gente tem que discutir o que seria esse outro no decorrer da carta. Outro tema que você tocou é legalismo, antinomismo. Isso aí surge da interpretação ali do capítulo 3 e 4. Quando vai falar, nós estamos mais da lei, a lei foi nos dada a gente como tutor, a lei nos guiou até Cristo, e ali como é que a gente tem que traduzir até Cristo mesmo, o pessoal vai debater a preposição ali e tal. Mas o que a gente pode esperar dessa questão aqui? Ela é uma questão chave para a igreja. Por exemplo, Sim. Eu conheço uma mulher que testemunhou que ao ler Gálatas saiu do adventismo. Mas por quê? O que é que Gálatas tem que fez ela sair do adventismo? E a gente aqui não está para discutir adventismo ou não. Mas o que levou ela a abandonar o adventismo? A gente, ao discutir essa carta, as pessoas atacam os outros dizendo, olha, você é um antinomista. Em que sentido antinomista? Então quer dizer que você não tem lei? Você pode fazer qualquer coisa? Porque ali vai virar credor, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Aí vem outra turma dizendo, não, veja bem,
a lei que nós estamos debaixo não é a de Moisés, mas é uma lei moral. É uma lei que percorre o universo. Ela foi dada antes da lei e percorre até hoje. Então a lei moral permanece. Aí a gente vai tentar, entender de modo introdutório, introduzir as pessoas nesses temas para que elas saibam o que elas estão dizendo quando dizem. Por exemplo, quando eu digo que eu estou sem lei, quando eu digo, olha, eu não estou debaixo da lei de Moisés, eu pressuponho que a outra pessoa sabe o que eu estou dizendo. Sim. Mas aconteceu um momento de eu dizer, por exemplo, a pastores que eu não estou debaixo da lei de Moisés, eles me acusaram de antinomismo. Só que eu estou debaixo da lei de Cristo. Entendi. Então a gente tem que discutir isso aí dentro da carta do capítulo 3. Então você pretende, então, nessa sua imersão, você fazer essa divisão certinha e explicar o que seria, então, essa lei de Cristo. Pretendo falar que nós, como Paulo vê a lei, é a minha proposta. Sim. Não quero que as pessoas vão para lá e saiam de lá repetindo o que eu falei. Sim. O que eu quero propor para elas é uma maneira de interpretar a Escritura sem que elas tenham uma imposição sobre elas. Ela vai numa igreja, chega numa igreja, aqui, ó, não, aqui nós temos uma lei, tem um sábado, etc. Aí vai na outra igreja e fala, não tem. E essa pessoa fica à mercê de quem está na frente ensinando. O que eu quero propor é que ela vai aprender a olhar para esse texto, por exemplo, ela olha, tem essa perspectiva, eu leio a carta assim. Quando eu digo eu estou dizendo um eu representativo. A pessoa vai dizer, olha, eu entendo essa carta assim, porque estes argumentos aqui são melhores, são mais convincentes. João, muito bom, cara, muito bom esse bate-papo com você. Nós estamos chegando, então, ao fim dessa teologia de sofá. E vocês que assistirem esse conteúdo, façam suas perguntas e nós voltaremos em próximas semanas para fazer outra teologia do sofá, tá bom? João, despeça dos ouvintes para que nós possamos... Queridos, muito obrigado pela audiência. Esperamos vocês na nossa imersão e à medida que surgirem dúvidas, a gente pode ir respondendo, mas eu faço voto que você participe da nossa imersão, porque é ali que a gente vai fazer uma teologia bíblica no Novo Testamento. João, muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe.